Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos falar sobre um teorema muito importante na matemática. É o Teorema de Pitágoras, vamos lá? Para iniciar nossos estudos, vamos começar por quem foi Pitágoras, você sabe? Bom, Pitágoras foi um filósofo da Grécia Antiga que se dedicou aos estudos da matemática. Ele acreditava que toda a existência do mundo podia ser explicada por números. O seu famoso teorema é uma das suas ideias mais conhecidas no campo da geometria. E, afinal, o que o teorema diz? Bom, o teorema diz que em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas, afinal, o que é cateto e hipotenusa, você sabe? Não? Então vamos lá. Ó, aqui nós temos a representação de um triângulo, certo? O que nós podemos ver nele? Podemos ver que ele é formado por 3 lados, ele possui um ângulo reto, que é um ângulo igual a 90 graus, e 2 ângulos agudos, que são os ângulos menores do que 90 graus. Além disso, ele tem um lado que possui um maior comprimento. Esse lado ele está oposto ao ângulo de 90 graus e é conhecido pelo nome de hipotenusa. Os outros lados que nós temos aqui são conhecidos como catetos. Este é o cateto adjacente e esse é o cateto oposto. Bom, o teorema pode ser compreendido por meio da representação geométrica de um triângulo retângulo que apresenta em seus lados um quadrado correspondente ao comprimento de cada lado. Então vamos ver como podemos representar isso. Aqui nós temos um triângulo, tá vendo? Cada lado do triângulo tem um quadrado correspondente e esses quadrados correspondentes possuem os seus lados igual ao comprimento de cada lado do triângulo. Então, por exemplo, esse triângulo representado ele é conhecido como triângulo pitagórico, certo? Ele possui as dimensões 4 e 3 nos catetos e 5 na hipotenusa. Então aqui, por exemplo, o lado que possui comprimento 4, ele apresenta no quadrado também os lados 4, 4. 4 vezes 4, 16, será a área deste quadrado. A mesma coisa acontece aqui no quadrado que representa a linha de comprimento 3. 3 vezes 3, que são os lados do quadrado, apresenta uma área 9. E aqui o 5, de igual forma, 5 vezes 5, 25. O que podemos perceber aqui, aplicando a fórmula do Teorema de Pitágoras, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9, é igual a 25. 16 mais 9, 25, é igual a 25. Para entendermos melhor esse conceito, vou representar numa folha para vocês verem, ok? Então, eu vou pegar uma folha sulfite, cortar um triângulo com 4 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro e 5 centímetros representando a hipotenusa. Depois de fazer isso, vou cortar quadrados com as respectivas medidas. Então, um quadrado com 4, 4 de lado, um quadrado com 3 por 3 de lado e um quadrado 5 por 5 de lado. Após realizar isso, vou dividir esses quadrados em pequenos quadrados de 1 centímetro. Agora, nós podemos observar que a soma dos quadradinhos de 1 centímetro que representam o lado 4 e que representam o lado 3 será igual à soma total do quadrado que representa o lado da hipotenusa. O que vocês acharam? Vocês conseguiram entender o teorema, como ele funciona? Sim? Então vamos dar continuidade. Bom, aqui eu tenho 2 exemplos para mostrar para vocês. O primeiro, na figura abaixo temos a representação de um triângulo retângulo. Qual o valor do x? Bom, a primeira coisa que temos que fazer quando pegamos um exercício de triângulo retângulo é verificar em que lado o x se encontra, porque assim, ele pode estar ou na hipotenusa ou em um dos catetos, certo?
se ele estiver na linha que é oposta ao ângulo de 90 graus, então ele está na hipotenusa. Então a gente simplesmente aplica a fórmula. Então vamos jogar na fórmula, ok? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Bom, x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado. 12 vezes 12 é igual a 144. Mais 16 ao quadrado, que é igual a 256. Então, 144 mais 256 é igual a 400. X ao quadrado igual a 400. Nós vamos passar o quadrado como raiz para o outro lado. Então, x vai ser igual a raiz de 400 e, por fim, o x vai valer 20. Ok? Encontramos o valor de x. Próximo exercício. Esse exercício ele foi retirado do Enem 2006. Vamos ver o que ele fala. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus da mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a, primeira coisa, certo? Que nós temos que nos atentar. Aqui ele fala que o comprimento total do corrimão, ok? Outra coisa que temos que nos atentar. Na figura, nós podemos verificar que as dimensões estão em centímetros. E aqui na lateral, que são as respostas estão em metros. Então, precisamos ter cuidado com isso, ok? Você vai definir se você vai querer transformar em metros agora ou depois. Eu sugiro que vocês transformem depois. Por quê? Para que vocês não se atrapalhem com as vírgulas, ok? Se você deixar aqui em centímetros, você vai fazer, são todos números inteiros. Você faz com o número inteiro, chega no final, você transforma em metros. É mais fácil e evita erro, ok? Então vamos começar? Primeiro, nós temos aqui os degraus, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 conforme fala no enunciado. Então aqui você vai fazer 5 vezes 24. 5 vezes 24 vai ser igual a 120 centímetros, ok? Então, aqui a gente acaba de descobrir um dos catetos. Então, um dos catetos é 120. O outro está aqui no desenho. O desenho mostra, é 90 centímetros. Então, nós temos o cateto 1 e o cateto 2, ok? O cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é 90 e o cateto adjacente é 120. Então, e o valor aqui, que está inclinado, é a hipotenusa. Então, vamos colocar como x. X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado, certo? X ao quadrado vai ser igual a 90 ao quadrado é igual a 8.100 mais 120 ao quadrado é 120 vezes 120, que vai ser igual a 14.400. Você vai somar o 14.400 mais o 8.100, que será igual a 22.500. Então, x ao quadrado igual a 22.500. Vamos tirar a raiz agora de 22.500, ok? Essa raiz será igual a 150. X igual a 150. Bom, mas vamos transformar em metro esse 150? Vai ser 1,5. Porém, esse não é o comprimento total do corrimão, é apenas a parte inclinada. Então, nós temos que somar este 1,5 mais os 30 centímetros da parte de cima e os 30 centímetros da parte de baixo. Então, 1,5 mais, vamos transformar o 30 em metros, 0,3 mais 0,3. Nossa resposta final será a letra D, ok? Então, como vocês podem perceber, tem algumas pegadinhas aqui, porque se tivesse aqui nas respostas 1,5, provavelmente muita gente ia errar. Então, você tem que prestar bastante atenção no enunciado e no que ele pede, ok? Então, nossa resposta é D, 2,1. Agora, tem uma super sacada que eu deixei para o final da aula, certo? Existe
triângulo com dimensões específicas que é conhecido como triângulo pitagórico, certo? Ele tem as dimensões 3, 4 e 5 na hipotenusa. É o menor triângulo que apresenta em todos os seus lados uma medida exata de números inteiros. Então, não vamos ter números quebrados, esse é o primeiro. Todos os triângulos retângulos que sucedem deste daí, se você for perceber uma certa relação, fica mais fácil você descobrir a resposta correta. Então, por exemplo, esse daqui que eu mostro para vocês, ele tem de um lado 9, do outro 12 e o y na hipotenusa, certo? Qual é a relação desse triângulo com o triângulo pitagórico? Vocês conseguem perceber? A relação é a seguinte: qual valor que vezes 3 é igual a 9? 3, certo? Qual valor que vezes 4 é igual a 12? 3, certo? Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que os dois números, os dois catetos, estão sendo multiplicados por 3. Então, o que você pode fazer? O y, você simplesmente multiplica 5 por 3 e vai dar 15. Vamos verificar para ver se essa conta está correta? Então, vamos lá. Bom, 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 12 ao quadrado é igual a 144, mais 9 ao quadrado, que é 81, certo? Então, 144 mais 81 será igual a 225. E qual é a raiz quadrada de 225? 15, isso mesmo. Então, vocês viram como é bem mais fácil se pensar desse jeito? Sempre quando aparecer algum exercício se referindo ao triângulo retângulo, você primeiro verifica se ele tem alguma relação com o triângulo pitagórico. Se ele tiver relação com o triângulo pitagórico, você consegue descobrir a resposta em um piscar de olhos. Se for um teste de múltipla escolha, é claro. Se for uma questão dissertativa, você precisa realizar a conta à mão mesmo para mostrar o desenvolvimento. Então, aqui encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!